João 16, de 7 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Fecha aspas, né? Agora vamos, fecha parênteses, vamos trabalhar agora aqui no texto. João 16, de 7 a 15. Jesus está aqui, irmãos. Logo a traição de Judas, a ceia, lavou os pés dos discípulos, está aqui já à beira de ser crucificado, à beira de morrer. Foi praticamente nas últimas horas antes de Jesus morrer. Ele então fala essas palavras. Ele fala assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra, Senhor, foi lida, foi exposta, e nós oramos agora, Pai, para que teu Espírito Santo fale conosco. Que essa palavra, Senhor, venha queimar em nossos corações. Assim como quando Jesus falava com os discípulos no caminho de Emaús. E a palavra que o Senhor falava, eles queimavam em seus corações. Assim, Senhor, nesta hora, a tua palavra venha queimar em nossos corações e mudar as nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém. Então, meus amados, é importante nós entendermos que Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. Amém? Diga assim: Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. Agora ele desceu com um propósito, e nós temos aqui, primeiro, o Espírito Santo desceu em resposta à oração de Jesus. João 14,16. Volte um pouquinho agora para trás e veja. Mantenha sua Bíblia aberta. João 14,16. Veja só o que diz a palavra: e eu rogarei ao Pai. O que é rogar, irmãos? Pedir, orar. E eu vou interceder, vou rogar, vou pedir ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então, o Espírito Santo veio em resposta à oração de Jesus. Uma das coisas que nós precisamos entender, que sem oração não há ação do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficaram fazendo o quê? Ficar em oração. E diz a palavra de Deus, lá no comecinho de Atos, que eles estavam há 10 dias reunidos em oração. De repente, veio do céu como um vento, um estrondo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Então,
A oração, para quem quer ter uma vida avivada, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida orientada, guiada pelo Espírito Santo, a oração é fundamental. Quanto tempo você gasta orando por dia? Fez as contas? 1 minuto? 1 hora? Uma das coisas que nós precisamos entender, que separar tempo para orar é importante. Tempo de comunhão com a palavra, tá. Mas nós precisamos entender que a Bíblia fala assim: orai sem... O que é orar sem cessar? Hein? Em todo tempo você está ligado com o céu. Amém? Não é assim, vou lá orar, agora já cumpri minha obrigação, agora desconectei do céu, agora tenho a minha vidinha normal. Não. Orar sem cessar é você estar 24 horas falando com o Espírito Santo, dizendo qual é a melhor decisão, qual é a melhor atitude, que devo fazer aqui, ali, como devo proceder, sensível à voz do Espírito. Isso é orar sem cessar. Eu não fico 10 minutos orando, mas não passo 10 minutos sem orar, porque você está 24 horas conectado com o céu. Então Jesus, ele tinha uma vida de oração, e ele ora, pedindo ao Pai o Espírito Santo. Então Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. Resposta de oração de Jesus. Segundo, desceu para ficar para sempre conosco. Verso 16, o mesmo versículo 16, olha só a parte D do versículo. Diz assim: a fim de que esteja para sempre convosco. Então o Espírito Santo não veio e voltou. No Velho Testamento o Espírito Santo vinha, operava, agia em Sansão, em Davi, nos profetas, ele agia e voltava. Agora no Novo Testamento ele veio para ficar. Amém? Desceu para nos guiar em toda a verdade. Veja só a palavra do Senhor. Aqui, versículo 16, capítulo 16. Aqui, ó. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda... João 16, 13. Ele vos guiará em toda a verdade. Irmão, se existe hoje, mais do que nunca, dias em que as pessoas estão distorcendo a palavra, pegando esta palavra, distorcendo ela para a sua própria vontade e condenação também. Então, se você não discernir esta palavra pelo Espírito Santo, você acaba formando uma heresia. As maiores heresias, olha, todas as religiões saem daqui, porque alguém achou que teve uma visão. Por exemplo, o islamismo, Maomé se dizia um cristão. Aí um dia foi para um deserto, ficou lá, foi fazer igual Jesus, ficou há 40 dias lá em jejum e oração. Acho que foi meio louco, teve umas alucinações lá, umas coisas lá que, e passou fundou essa religião, o islamismo. Os mormons, fundador dos mormons, Jeff Smith, teve a visão do anjo Moroni. Pode dizer que toda igreja de mormon tem um anjo lá na ponta lá. Anjo Moroni. E esse anjo Moroni trouxe a revelação das tábuas de Mênfis. Então essas tábuas de Mênfis têm mais valor do que a Bíblia, que foi dado por um anjo. Então as pessoas
estão muito preocupadas com revelações extra celestial, sei lá. Então, a obra do Espírito, ela é muito séria, porque a tendência nossa é ou você ficar para um lado ou para o outro. A obra do Espírito é uma coisa, a obra pentecostal, a obra do Espírito, é assim uma coisa assim muito perigosa, porque o diabo atua muito nessa área. Porque da mesma maneira que você pode dar uma direção de Deus, você pode dar uma direção carnal. Uma vez na vigília, estava uma mulher falando línguas, uma coisa bonita, mas uma pessoa lá na vigília teve discernimento que aquela não era obra de Deus, que era um espírito maligno. E ela chegou no ouvido daquela pessoa e disse assim: Jesus Cristo veio em carne ou veio em espírito? Aí ela falou assim: veio em espírito. Aí ela falou: está amarrado em nome de Jesus. Ela caiu endemoniada. Porque João fala que todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne é espírito do anticristo. Está lá no Evangelho, nas cartas de João. Então a obra pentecostal é muito perigosa. Ah, Deus falou. Cuidado com Deus falou. Tem gente que vai atrás de profetisa para casar. E casa com uns trastes que só por da graça de Deus. Depois fala que Deus falou. Eu já passei por experiências, eu e minha esposa, não sei se já contei aqui uma vez, ela pastor numa igreja no Rio de Janeiro, e aí estava tendo uma reunião de oração, aí alguém falou assim: pastor, uma irmã profetizou lá na reunião de oração que Deus que tinha uma irmãzinha lá que tinha separado o marido, e estava interessada num outro cara. Isso na reunião de oração. Aí Deus usou a profetisa dizendo o seguinte: Deus ia levar o marido daquela irmã, os filhos, e ela ia ficar livre para casar com o cara. Verdade. Aí o irmão veio e falou: pastor, profetizaram lá isso no grupo lá. Eu falei: vamos aguardar um pouco mais, vamos orar. Aí passou 1 mês, 2 meses, aí o informante, sempre tem um informante, né? Pastor, a moça profetizou que o negócio já aconteceu. Deus já levou o marido, já levou os filhos, e ela está desimpedida para casar. Eu falei: então agora eu vou agir. Chamei a profetisa lá, e a irmãzinha que estava doidinha para casar, já tinha separado, estava doidinha para casar de novo. Aí chamei e falei o seguinte: o que aconteceu? Não, aconteceu, pastor, que Deus falou. Deus falou que ia levar meu marido, e já levou meu marido, meus filhos, estou livre para casar. Eu falei: você teve notícia? Você foi no enterro? Não, mas Deus falou. Falei: falou? Então me dá o endereço da sua casa para mim. Me deu o endereço. Você está duvidando? Eu falei: não estou duvidando, eu quero checar. Quero checar se a palavra de Deus realmente que foi falada é a palavra de Deus. Anotei o endereço e fui lá. Peguei os 2 irmãos, né? Vamos lá. E para achar o negócio lá do Caxias, lá no meio do favela, do lugar lá. Mas cheguei lá. Cheguei lá, bati pau na casa. Quem me atendeu? O marido. O falecido. Aí deu uma cutucada com os irmãos, eu falei: gostar. Aí falei: tudo bem? Tudo bem, o senhor é fulano de tal? Eu sou fulano de tal. O senhor que foi casado? Fui casado. Então ela abandonou a casa aqui, foi embora, largou eu e os filhos. Tá. Posso entrar? Pode. E seus filhos? Estão brincando no quintal aí, Aí fui lá, falei com o homem, falei: olha, eu vim aqui, que ela está frequentando a nossa igreja, tal. Não falei nada de profecia, que ele tinha morrido, não, né? Que não é minha, né? É na minha. Falei: não vou falar nada não.
Aí cheguei lá e tal, eu vim aqui falar um versículo pro senhor e tal, orar com o senhor, beleza e tal. E os meus amigos ali constataram também. Tiramos foto. Tá. Tiramos foto. E agora, vamos embora. Aí voltei. Aí reuni a equipe pastoral e chamei a profetisa e a irmãzinha. Falei, pois é. Fui lá no endereço que você me deu. Seu marido está vivo, seus filhos estão vivos. E Deus não falou nada. Quem falou foi o diabo. Foi a carne. Pastor, o diabo cegou o Senhor. Irmãos, olha, eu presenciei isto. O diabo cegou o Senhor. Deus falou, não falou nada. Não foi Deus que falou, foi sua carne, foi o diabo. E vocês estão excluídos da igreja. Está excluído já de vez, rapaz. Que ela tem, né, tinha meio imaturo nessa área. Está excluído, não vai tomar ceia, não vai mais nada, enquanto não se arrepender e pedir perdão. Aí passou um tempo, se arrependeu, pediu perdão. E o marido veio, chamei o marido e reuni o casal e restauramos a família. Mas isso aconteceu, isso é um dos casos. Então a obra pentecostal, a obra do Espírito, ela é muito complexa. Então existe um grupo que pende para o lado do fanatismo. E tem outro que não quer nem saber do Espírito, porque não dá, então fica na área, né, do liberalismo. Então a gente vê aí obras pentecostais que a mulher não pode se depilar. Tem igreja aí que fala que a mulher não pode depilar, tem que ser uma mulher gorila. Imagina uma Maria Noite, quem que é? A Mongue. Misericórdia. Monga? Sei lá, é isso aí. É verdade, irmãos. É verdade. Tem igreja pentecostal que diz que sexo é pecado no casamento. Sim, você não pode ver o corpo da esposa, né? E nem é do marido. E alguns tomam banho de chuveiro com roupa. O VAR é dessa igreja, né? Depois se converteu. Então, irmãos, quando a minha esposa, a gente era missionário lá no Paraná. A gente era missionário no Paraná e lá tinha muito disso. E um dia eu estava andando com a minha esposa assim, estava fazendo uma visita, aí eu vi no varal lá um lençol e um buraco no meio. Falei, Jesus amado, o que é isso? E aí, um buraquinho bem trabalhadinho, bordadinho assim, sabe? Aí eu falei, o que é esse negócio? Aí perguntamos, não, pastor, isso aqui é quando a gente vai, né, ter relação, a gente se cobre com o lençol, porque a gente não pode ver o corpo um do outro. Vocês dão risada, mas existe isso aí. Cada ignorância, cada coisa que acontece aí, em nome de Deus. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, para nos guiar em toda a verdade, amém, irmãos? Para você não ficar nas mãos da mentira, do engano. Por isso nós precisamos do Espírito Santo, Ele nos guiará em toda a verdade. Quando o Espírito Santo está guiando você, você não cai em armadilha, você não cai em arapuca. Tem muitos casos aí, né? Mas a gente vai falar outro dia. Então, o Espírito Santo desceu para nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo desceu para nos ensinar. João 14, 26. João 14, 26. Diz aqui a palavra: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito Santo desceu para nos ensinar.
para ensinar o que Jesus, falou. O Espírito Santo, João 16,14. João 16,14. O Espírito Santo, ele glorificará Jesus. João 16,14. Ele me glorificará. O Espírito Santo tem a função de glorificar a Jesus, irmãos. Uma igreja que não glorifica a Jesus, ela não tem a obra do Espírito Santo. E tem muitas igrejas aí, tem muita gente que não glorifica Jesus com as suas atitudes. O ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Eu fui no dicionário olhar o que é um holofote. No dicionário diz o seguinte, que quer dizer farol, que ilumina, projetor, que tem a finalidade de dar destaque. Então, o Espírito Santo é o farol, é o projetor, que ele está jogando a luz em quem, irmãos? Jesus. Ele me glorificará. Amém? Todo ministério que não glorifica Jesus, não é de Deus. Toda vida que não busca glorificar Jesus, não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo me glorificará. Na igreja de Cristo, no reino de Deus, não tem lugar para estrela. Aonde é que tem estrela? No céu. E qual o horário que você vê a estrela no céu? Se você sair agora, você vê a estrela. Por quê? Por quê? E por que está escuro? Porque o sol não está brilhando. Então, quando não tem sol, você vê a estrela. Mas de dia você não vê a estrela, porque tem sol. Quando o sol brilha, a estrela desaparece. Quando Jesus brilha na sua vida, você desaparece. Não tem lugar para a estrela no reino de Deus. Não tem lugar para você dizer o seguinte: eu fiz, eu faço. Se eu não estiver lá, não acontece. O negócio não vai porque eu não estou lá. Se eu botar a mão, vai. Vai para o brejo. Então, o Espírito Santo me glorificará. Quem tem o Espírito Santo tem essa função de botar o holofote em Jesus. Ele faz discípulo não para ele faz para Jesus. Ele leva as pessoas para Jesus. Gente que depende de gente está afadada a perecer. Eu confio em pessoas, amo pessoas, mas não dependo de pessoas, dependo de Jesus. Amém? Amo pessoas, respeito pessoas, sujeito à autoridade, mas eu agrado a Jesus. Se procuro agradar a homens, não sou servo de Jesus Cristo. A pessoa que não está movida pelo Espírito Santo, ela não glorifica Jesus, e ela cai no pecado da igreja de Laodiceia, na síndrome de Laodiceia. É aquela pessoa que chega diante do espelho e fala assim, quão grande és tu? Quão grande, olha, eu sou o máximo. Eu me amo. Eu sou 10. Então, não entendeu nada. O ministério do Espírito Santo é glorificar a Jesus. E se você tem o Espírito Santo, esse vai ser o espírito do seu coração, glorificar a Jesus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Onde está escrito isso? 1 Coríntios? Quanto? 15:58? É 10. 10:31. 1 Coríntios 10:31. Põe faz favor. 1 Coríntios 10:31. É isso? Eu acho que será que é 31 mesmo? É isso mesmo? 31? Portanto, quer? Vamos lá? Portanto,
Amém? É isso que você tem que fazer, tudo para a glória de Deus. O Espírito Santo nos convencerá do pecado. João 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Qual é a missão do Espírito Santo? Convencer do pecado. Certa vez um pastor foi pregar numa igreja, e quando ele chegou na igreja para pregar, já encostou nele ali alguns líderes, já querendo dizer para ele como é que ele tem que pregar. Olha, é o seguinte, pastor, aqui o senhor não pode falar sobre adultério. O senhor não fala, porque tem uns irmãos enroscados aí. Você não fala. Não fala sobre adultério. Pastor, o senhor... Aí chegou um outro irmão e falou assim, ó, pastor, o senhor não pode pregar sobre dízimo aqui. Porque tem uns empresários aqui, uns irmãos cheios da grana, e se fala sobre dízimo, eles vão ficar bem entristecidos. Capaz até de ir embora da igreja. Aí chegou um outro irmão, outro líder e falou assim, pastor, o senhor não pode falar sobre fofoca. Tem umas irmãzinhas que gostam de fofocar, uns irmãozinhos, não fala sobre fofoca. Aí o pastor ouviu aquilo lá, aí quando deram a palavra para ele pregar, ele subiu e falou, irmãos, eu estou encrencado. Estou com um grande problema aqui para pregar, viu? Não posso falar sobre adultério, não posso falar sobre dinheiro, não posso falar sobre a língua. Sei que vou pregar. Aí levantou um irmãozinho no fundo e disse, pastor, prega sobre os judeus, não tem nenhum judeu aqui não. Prega sobre o judeu. Fala sobre o judeu, não tem nenhum judeu aqui não, pode pregar. Então é isso que acontece. Quando a pessoa não tem consciência do Espírito Santo, tem esse tipo de problema. Porque o Espírito Santo é que convence do pecado. Qual foi a última vez que você chorou quando você pecou? De arrependimento, de tristeza. Porque hoje é comum pecar e pedir perdão. Ou até mesmo chora porque foi pego no pecado. Então ele não chora porque entristeceu o Espírito Santo, ele chora porque foi pego e sabe das consequências. Então qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Qual foi a última vez que o Espírito Santo falou para você assim, olha, isso não é legal, isso que você está fazendo não é legal? Porque irmãos, quando você é dirigido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo fala. Ele fala. Eu me lembro quando eu entrei quando eu comecei a seguir a Jesus, me tive uma experiência com Deus, né? Eu fumava. Um dia quase entrei fumando na igreja. Ainda bem que eu lembrei e joguei fora o cigarro. Eu fumava. Mas logo que eu me converti de uma experiência com Cristo, ninguém falou para eu parar de fumar. Um dia o Espírito Santo falou no meu coração, para de fumar. E eu nunca mais fumei. Amém? Quando o Espírito Santo fala, a sua vida é transformada. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, um dia eu falei um palavrão, mas aquilo trouxe uma tristeza para o meu coração, uma tristeza, né? Aquilo me entristeceu, porque eu falei um palavrão. Hoje, você conversa com irmãos aí, os irmãos falam cada palavrão cabeludo, que você tem até preocupado. Não está nem aí, linguagem normal. E a Bíblia fala, não sai da sua boca palavras que não produzem edificação. A sua palavra tem que ser temperada com sal, diz o apóstolo Paulo. Então, meus amados, nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do pecado. É Ele que mostra para você, olha, você não está andando legal. Você não está agindo conforme a palavra. Então o Espírito Santo desceu para nos convencer do pecado também. Então, meus amados, a igreja, mais do que nunca, precisa
da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos estar antenados com o Espírito Santo. O pastor Eibe falava lá no congresso sobre esse assunto, que ouvia o Espírito Santo. E ele falou que uma vez um irmão parou no semáforo, né, vermelho, sinal vermelho. Ele parou, e quando abriu, o Espírito Santo falou no coração dele: não saia. Aí ele ficou parado. De repente passou um caminhão no sinal vermelho. Se ele tivesse passado, ele teria virado poeira. O Espírito Santo fala. Amém, irmãos? O Espírito Santo é uma pessoa. Ele quer falar com você. Ele tem ciúmes de você, sabia disso? Quando você está fazendo coisa errada, o Espírito Santo tem ciúmes de você. Olha só o que diz Tiago, capítulo 4, verso 5. O Espírito Santo tem ciúmes de você. Tiago 4, 5. Veja o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 4, verso 5. Verso 4 diz assim: infiéis. A palavra infiel, em algumas traduções, fala adúlteros. Quando você é infiel a Jesus, você é um adúltero. Como é que está na sua tradução aí? Versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Hein? No nosso banner está adúltero. Tem tradução que fala infiel, a minha fala infiel. Adúltero. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade, é inimiga de Deus? Quando você é amigo do mundo, quando você tem amizade com o mundo, você é um infiel. Você é um adúltero. Quem está dizendo isso, irmãos? Sou eu? Sou eu que estou dizendo, irmãos? Quem é que está dizendo? Palavra de Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Como é que vai a sua amizade com o mundo? Cuidado. Aí vem o verso 5. Ou, supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Amém, irmãos? Então, ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós, anseia por nós até o ciúme. Você tem ciúme de nós. Então quando você está meio dando uma paquerada com o mundo, né? Você está paquerando com o mundo, o Espírito Santo fala: opa, não é por aí não. Ele fala conosco. Por isso nós precisamos do Espírito Santo, para que Ele nos guie em toda a verdade, para que Ele fale conosco aquilo que nós estamos fazendo de errado, que Ele puxa a nossa orelha, amém? E quando Ele puxa a nossa orelha, o negócio funciona. A gente se arrepende, a gente muda, né? O Espírito Santo fala. Agora, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor com um cântico.